E aí, pessoal, tudo bem? Então, que prazer enorme estar aqui com vocês. De antemão, agradeço a sua companhia, até porque hoje a gente vai fazer uma resenha de um livro e de um personagem muito especiais, completamente mainstream, né? Que sobreviveu ao teste do tempo. A gente está falando do Sherlock Holmes e do livro Um Estudo em Vermelho, que foi sua primeira aventura, né? Publicada na revista Beaton Christmas em 1887, né? Então, assim, de lá para cá o personagem só ganhou força, né? Eu jamais conseguiria citar todas as referências dele na mídia mainstream, cinema, séries, porque foram milhares, inúmeras. Mas a gente vai falar disso mais tarde, né? Se eu queria mostrar para vocês minhas edições, eu tenho essa ediçãozinha da LPM Pocket que eu adoro, né? Adoro essa coleção, tem um vídeo aí no canal mostrando minha coleção toda, né? Desses livrinhos de bolso extremamente acessíveis. Mas eu tenho uma edição extremamente querida para mim, que eu queria compartilhar com vocês. Essa edição eu comprei aos 16 anos, eu tive o privilégio de passar uma temporada na Inglaterra, na cidade, e comprei essa edição lá e é uma edição muito especial. Por quê? Porque ela é um compêndio de facsímiles da revista Strand, onde as aventuras do Sherlock Holmes foram publicadas pela primeira vez, né? Então, os originais da revista Strand são peças de valor inestimável para os colecionadores, né, que as possuem, né? Mas a gente tem aqui as cópias, né? Inclusive com as ilustrações originais da época, né? Exatamente da forma como foram publicadas na época, com muitas ilustrações do artista Sidney Paget, né? Então tem ilustrações aqui fantásticas, vou ver se eu encontro algum, né? Ilustrações em claro e escuro, assim, fantásticas. E você tem aqui 37 aventuras do Sherlock Holmes, em pequenos contos, né? Aventuras curtas, muito legal de se ler, né? Então, de que se trata o livro razão dessa resenha, né? Um Estudo em Vermelho. Então, o Estudo em Vermelho, como eu falei, foi a primeira aventura do Sherlock Holmes. E estruturalmente, esse livro se compõe de duas narrativas bem distintas, né? Elas não ocorrem em paralelo, como no Ana Karenina, por exemplo. É primeiro uma narrativa, depois trunca e depois outra narrativa. E ao final essas duas narrativas se encontram e a gente entende o porquê, né, dessas duas linhas de condução da história, né? Então, na primeira narrativa a gente tem o encontro do Sherlock Holmes com seu eterno parceiro Watson, né? Por intermédio de um amigo em comum, eles passam a dividir o aluguel de um pequeno apartamento em Londres para reduzir o custo de vida. E o Watson é um médico militar e o Sherlock Holmes é um consultor independente da Scotland Yard da polícia, né? E o Watson logo se vê, percebe que está diante de uma mente, logo nos primeiros momentos em que ele se conhece, o Watson percebe que está diante de uma mente extremamente brilhante, né? E passa a admirá-lo e acompanhá-lo, né? E a narrar suas aventuras. O livro se passa, essa primeira linha narrativa se passa com o Watson narrando, né? A narrativa a partir do Watson, daquele ditado popular, elementar, meu caro Watson, né? O eterno parceiro do Sherlock Holmes. E a segunda linha narrativa, de repente a história trunca e vai lá para o outro lado do mundo. Sim, na primeira linha narrativa tem um crime, depois que eles se conhecem e tal, o Sherlock Holmes é levado a ajudar a polícia a desvendar um crime, né? E tem lá as pistas, uma letra pintada na parede. E termina essa primeira linha narrativa. A segunda linha narrativa a gente vai para o outro lado do mundo, para a comunidade mormon nos Estados Unidos, onde uma moça é levada a se casar contra a sua vontade, né? Que, segundo o livro, a comunidade mormon naquela época, a bigamia era permitida. Então ela é forçada a se casar com um dos anciãos, em condição de bigamia, mesmo ela sendo apaixonada por um rapaz. E, e essa segunda linha narrativa, que a gente não entende por que ela retroage no tempo e vai para o outro lado do mundo, ela explica retroativamente todas as razões, todos os elementos que motivaram o crime que o Sherlock Holmes estava investigando na primeira parte do livro. E ao final do livro elas se cruzam, né? Eu não vou dar spoiler aqui, deixo isso para vocês, mas é um livro fininho, acessível, daqueles livros que você pega e em uma sentada você lê de tão legal que é, você não consegue largar o livro, né? Um livro de 1887, por isso que os clássicos são imbatíveis, né? Porque não existe teste mais feroz do que o teste do tempo, né? Esse livro, não só o livro como personagem, foram triunfantes, né?
nesses dois quesitos, né? Então o livro é fantástico, eu não poderia deixar de recomendar mais. E o que mais se pode dizer sobre o livro Personagem? Cara, a principal atração, não só dessa aventura, mas de todas as aventuras do Sherlock Holmes, é o brilhantismo da sua mente, né? De como ela funciona muito bem. E como eu descreveria esse brilhantismo, né? Bom, a mente do Sherlock Holmes nas aventuras é uma mente que consegue criar hipóteses a partir do nada, né? A partir de coisas muito pequenas, coisas que passam despercebidas para a maioria das pessoas. Ele é capaz de construir toda uma linha de hipóteses, né? Hipóteses, digamos assim, assertivas, né? Porque construir hipóteses a partir de coisas pequenas é a característica da mente paranoica, que é uma condição clínica, né? Então, o que diferencia a mente do Sherlock Holmes, que é brilhante, para uma mente paranoica, é que as hipóteses dele não são emocionais e são completamente assertivas, né? Ele sempre acerta o alvo. E o funcionamento da mente dele, né, a sua capacidade lógica de dedução e de se chegar a construir fatos, ela criou um fascínio tão grande que esse personagem de 1887 para cá só ganhou força, né? Como eu falei, eu jamais conseguiria citar todas as referências culturais do Sherlock Holmes na grande mídia, porque elas são milhares e milhares, né? A gente teve várias séries de cinema, ele foi interpretado no cinema por diversos artistas, né? Teve uma mais recente com o Robert Downey Jr., teve outra série do Netflix também adaptando a história do Sherlock Holmes aos tempos atuais. E até o Jô Soares, quando o personagem fez 100 anos que os direitos autorais do personagem caíram, né? Qualquer um pode escrever um livro usando Sherlock Holmes como personagem principal, até você que está nos assistindo agora. O nosso Jô Soares, né, o nosso eterno humorista, ele escreveu um livro também, o Xangô de Baker Street, o Sherlock Holmes como personagem principal. E eu lembro muito bem, na minha adolescência, o Steven Spielberg criou um filme mostrando Sherlock Holmes e o Watson ainda adolescente, ele criando uma realidade onde eles se encontram ainda na adolescência, né, contrariando o livro aqui. Eles se encontram ainda muito jovens, se eu não me engano, o nome desse filme era O Enigma da Pirâmide. E eu tinha um livro desse filme, né? Já apresento o meu amigo George, que me dá livro até hoje. Naquela época, na minha adolescência. Então, assim, é um personagem que só ganhou muita força, o fascínio em torno da mente brilhante do Sherlock Holmes o fez atravessar mais de um século. E não é mais só um personagem da literatura, é um personagem mainstream, né? Um personagem que é estrela de várias mídias. Então, a origem de tudo isso está aqui. Esse livro foi, inclusive, recomendado por professores de administração, né? É um livro recomendado em várias dimensões e eu não poderia deixar de recomendar mais, até porque é um livro extremamente acessível, né? Você vai encontrar, por ser um livro muito antigo, se você entrar no sebo, você vai encontrar milhares de edições dele, você vai pagar muito barato e vai ter em troca o que existe de melhor, como eu sempre digo aqui nesse canal, né? O que existe melhor em termos de literatura não está atrelado ao que você gasta. Muitas vezes é o extremo oposto, né? Você entra no sebo, você encontra edições maravilhosas de livros que nem sequer existem mais. Então vai pagar aí 3, 4, 5 reais, né? E o importante é ler. Todos nós gostamos de edições bacanas, mas o importante é você ler, é você ter acesso a essas obras maravilhosas. Eu não podia deixar de recomendar mais esse livro, né? Então é isso, pessoal. Vou colocando ponto final nessa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro. E fique ligado no canal que a gente vai fazer um bocado de coisa legal aí para esses dias que estão por vir. Muito obrigado.